Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui ele está ensinando que aquele que escuta as palavras dele e as pratica é comparado a um homem prudente. Veja só o que ele fala: a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha, que está afirmando a sua casa na rocha. A prática da palavra é a mesma coisa que nos preparar todos os dias, estar edificado numa rocha que vem de tudo para cima da gente e nada consegue nos derrubar. A gente só consegue isso praticando a palavra de Deus, praticando o Evangelho. O Evangelho que Jesus ensinou, você pode ver isso em todos os apóstolos. Eles não ficaram apenas na teoria, todos eles praticaram, muitos deram a sua vida pela palavra. Eles viveram pela palavra de Deus. Eles largaram tudo que tinham e viveram a palavra de Deus. É o único jeito da gente vencer o mundo, vencer as provações, vencer as tentações, é praticando a palavra de Deus, porque desse jeito estamos edificando a nossa casa sobre a rocha. Aí vem tudo para cima da gente e nada consegue nos derrubar. A palavra de Deus é o que Jesus nos ensinou, é a palavra. Jesus Cristo tinha a palavra viva de Deus. A gente tem acesso à Escritura e à Bíblia. A Bíblia também é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Contém nela a palavra de Deus. Mas a gente também tem que ler e praticar. Não adianta nada a gente estar numa situação difícil, abrir a Bíblia para ler passando por tribulação. Primeiro que a gente não vai conseguir nem entender o que está escrito ali. A gente tem que estar todos os dias, antes de qualquer coisa, meditando nas palavras, meditando no que Jesus nos ensina para podermos aplicar. Para que desse jeito, quando a gente passar por alguma situação difícil, estarmos com Jesus Cristo como base, Jesus Cristo como rocha. Devemos estar firmados em Jesus Cristo para desse jeito praticar a palavra de Deus. Vocês lembram quando Jesus passava, o que Jesus ensinava para os fariseus? Os fariseus não entendiam porque, para os fariseus, a palavra de Deus era uma doutrina que devia ser lida, que devia ser estudada, que devia desenvolver e ficar apenas no conhecimento. Mas Jesus não, Jesus diz: aquele que pratica é semelhante a um homem que edifica a casa sobre a rocha. Aqui ele compara quem pratica a palavra, quem vive da palavra, como alguém que edifica casa sobre a rocha e nada consegue derrubar, porque um firmamento, Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo é um firmamento. Ele mesmo está dizendo que ele é a palavra viva. Devemos sim estar firmados nessa rocha que ele coloca como a palavra de Deus, que a gente deve executar a palavra de Deus. Essa rocha é o Evangelho, é Jesus Cristo que é a rocha. Devemos estar todos os dias meditando na palavra dele, buscar aprender mais, buscar encarnar os frutos do Evangelho. O Evangelho tem que entrar no nosso coração e dar frutos. E esses frutos têm que ser manifestados para todos verem. A gente não deve ter apenas uma conversão superficial, ir na igreja, escutar um louvorzinho e achar que está tudo bem. A gente tem que praticar a palavra. A gente não tem que ficar apenas se sentindo confortável com a palavra. Devemos estar, sim, preparados para executar a palavra e, via as adversidades, estarmos preparados para superar as adversidades que nós vamos encontrar pelo caminho. Quando a gente for praticar o Evangelho, quem já pratica o Evangelho, já tem experiência, muitas das vezes tem experiência para contar, porque surgem sim adversidades que uma pessoa que tem uma conversão superficial não consegue entender por que ele está passando, porque contam para ele que se ele se converter ao Evangelho, ele vai ficar imune às provações, ele não vai ter doença, ele não vai ter dificuldade, ele não vai ter problemas, ele não vai passar por nada. Mas é mentira, Jesus Cristo mesmo está dizendo: quem pratica a minha palavra é um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Vai se deparar com tudo quanto é provação, vai se deparar com coisas que até Deus duvida, mas ele vai estar preparado para lidar.
ele vai estar preparado para lidar com essas dificuldades, com essas adversidades. O que está firmado em mim vai vir tudo para cima dele, ele vai ficar em pé. Essa é a palavra viva que desceu do céu. Guarda essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo possa te conduzir todos os dias no caminho do Evangelho da Paz. Que você tenha uma quarta-feira abençoada, em nome de Jesus. Amém.